Olá! Nessa sequência de vídeos, iremos apresentar as métricas mais utilizadas para avaliação de testes diagnósticos. De forma didática, vamos distinguir três situações. A primeira é quando o resultado do teste diagnóstico é expresso por uma variável dicotômica. Neste caso, vamos trabalhar com as métricas sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, razão de verossimilhança e chances pós-teste. A segunda situação é quando o resultado do teste é expresso por uma variável categórica ordinal com mais de duas categorias. Neste caso, também vamos trabalhar com a razão de verossimilhança e as chances pós-teste. A terceira situação é quando o resultado do teste é expresso por uma variável numérica contínua. Esse caso será abordado mais adiante no curso, após vermos o conceito de função densidade e probabilidade. Por último, vamos ver como obter as métricas da avaliação de um teste diagnóstico usando o R. Neste primeiro vídeo, vamos nos limitar à situação onde o resultado do teste é expresso por uma variável categórica binária e vamos abordar as medidas de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Na prática clínica, o uso de um teste diagnóstico necessita de uma avaliação de quanto esse teste é capaz de distinguir quem tem uma doença de quem não tem. Esse teste é comparado com o padrão ouro, ou seja, o método padrão de diagnóstico utilizado até então. Na avaliação da qualidade dos estudos de diagnóstico, algumas perguntas devem ser respondidas para se conhecer a validade dos resultados. A primeira delas é se foi realizada uma comparação independente e cega com o teste padrão, que é chamado de padrão ouro. A segunda pergunta é se os pacientes avaliados no estudo representam a população do local onde o teste será usado. A terceira, se o método do teste é adequadamente descrito e permite ser reproduzido. A quarta pergunta é quais são as métricas do teste. Nessa apresentação, vamos nos ater a esse quarto item. Um excelente texto sobre epidemiologia clínica e medicina baseada em evidência, que contém também uma discussão sobre esses quatro itens relativos à avaliação de teste diagnóstico, é essa referência que vocês podem localizar na internet. Para avaliar um teste diagnóstico cujo resultado é dicotômico, dois esquemas de amostragem são frequentemente utilizados. No primeiro esquema, seleciona-se uma amostra de pessoas com a doença e uma outra amostra de pessoas sem a doença, com o diagnóstico estabelecido de acordo com o padrão ouro, as quais são submetidas então ao teste a ser avaliado. Nessa tabela, A pessoas doentes foram consideradas positivas de acordo com o teste. C pessoas doentes foram consideradas negativas de acordo com o teste. B pessoas não doentes foram consideradas positivas pelo teste. E D pessoas não doentes foram consideradas negativas de acordo com o teste. Apesar da amostragem ser típica de um estudo de caso-controle, as medições são realizadas como em um estudo transversal, ou seja, em um curto lapso de tempo entre uma e outra medição, de modo que as medições podem ser consideradas como contemporâneas. No segundo esquema, seleciona-se uma amostra de pessoas a partir de uma população elegível, as quais são submetidas tanto ao padrão ouro quanto ao teste a ser avaliado. As frequências dessas células A, B, C e D são calculadas de modo análogo ao da tabela do slide anterior. Vamos considerar uma avaliação do teste rápido molecular para detectar a tuberculose, tomando a cultura do escarro como padrão ouro. Essa tabela mostra parte dos resultados obtidos neste estudo, cuja referência é mostrada abaixo. Neste exemplo, 54 pessoas com tuberculose, de acordo com a cultura do escarro,
tiveram resultado positivo de acordo com o TRM. 4 pessoas com tuberculose tiveram o teste negativo. 7 pessoas sem tuberculose tiveram o TRM positivo e 401 sem tuberculose, de acordo com a cultura do escarro, tiveram o teste rápido molecular também negativo. Ao aplicar o teste com resultado dicotômico para o diagnóstico de uma determinada doença, 4 situações distintas podem ocorrer. Na primeira delas, o resultado do teste é positivo e a doença está realmente presente, que é um verdadeiro positivo. Na segunda situação, o resultado do teste é positivo e a doença não está presente, é um falso positivo. A terceira situação é aquela onde o resultado do teste é negativo, mas a doença está presente, é um falso negativo. E por último, o teste é negativo e a doença não está presente, é um verdadeiro negativo. 2 medidas intrínsecas ao teste frequentemente usadas são a sensibilidade e a especificidade, que vamos definir a seguir. Então, a sensibilidade é a fração dos doentes que tiveram resultado positivo no teste. Então, é a probabilidade do teste dar positivo, sendo que a pessoa está doente. E pode ser estimada a partir da divisão de A por A mais C. Verdadeiros positivos dividido pelos verdadeiros positivos mais os falsos negativos. A especificidade é a fração dos não doentes que tiveram resultado negativo do teste. Então, é a probabilidade do teste dar negativo, dado que a pessoa não está doente. E pode ser estimada pela divisão dos falsos positivos pela soma dos falsos positivos e verdadeiros negativos. D sobre B mais D. No exemplo que estamos considerando, teríamos que a sensibilidade, que é a probabilidade do teste dar positivo, sendo que a pessoa tenha tuberculose, vai ser 54 sobre 58, 0,931. A especificidade, que será a probabilidade do teste dar negativo entre os não doentes, vai ser 401 sobre 408, 0,983. Na prática clínica, ao realizar um teste diagnóstico, o médico está interessado em saber qual é a probabilidade do paciente ter a doença se o teste for positivo, que é o valor preditivo positivo, ou a probabilidade do paciente não ter a doença se o teste for negativo, que é o valor preditivo negativo. Os valores preditivos positivo e negativo não podem ser obtidos diretamente a partir dessa tabela se a prevalência da doença na população a qual o paciente pertence é diferente da prevalência da doença na população alvo do estudo, que neste caso é estimada pelo número de doentes na amostra sobre o tamanho total da amostra, 58 sobre 466, ou 0,12. Essas duas probabilidades também não podem ser obtidas diretamente a partir de uma tabela como essa, quando os grupos de doentes e não doentes são gerados por meio de uma amostragem como em um estudo de caso-controle, porque as duas amostras usadas para gerar a tabela, doentes e não doentes, permitem estimar a sensibilidade e a especificidade, mas não o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. A menos que a prevalência da doença na população a qual o paciente pertence fosse aquela estimada a partir da tabela gerada no estudo. Para estimar o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo, em geral, é preciso recorrer ao teorema de Bayes. Este é o assunto do próximo vídeo.